Deus. Sobre o que nós vamos falar hoje? Preste bastante atenção. Sobre algo que é comum a todo ser humano, mas que prejudica muita gente. É o ponto cego. Ou seja, é aquela situação que a pessoa está diante dela, mas ela não consegue ver. Aí precisa que Deus mostre. Por exemplo, Deus falou para Abraão: sai de onde você está e vai para onde, gente? Para onde eu, o quê? Te mostrarei. Quer dizer, tem um tesouro num lugar que você não vê, mas eu vou te mostrar. Tem muita gente que está com um tesouro, uma riqueza do lado e ainda não conseguia ver. Está com um ponto cego. Está diante dos olhos, mas a pessoa não consegue enxergar. Por isso que a palavra ela nos orienta e nos ensina que Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior e Deus vê o que, gente? O coração. Então tem muitas coisas que a gente precisa descobrir qual é o nosso ponto cego naquela situação. Ou seja, Senhor, o que é que eu não estou conseguindo ver? O que é que está diante de mim e eu não estou conseguindo enxergar? Porque tem pessoas que ela só está vendo o problema. Ela só está vendo a dificuldade. Ela só está vendo a barreira, só vendo os inimigos. Igual os espias que foram espiar a terra, eles viram que a terra era boa, estava com o fruto diante deles, mas eles tinham um ponto cego, ou seja, eles só enxergavam os inimigos. Falou, não, a gente nem vai acreditar que Deus vai dar vitória, porque olha o inimigo, olha a fortaleza deles. Quem está entendendo, gente? E é nesse ponto cego que a gente tem que pedir para Deus trabalhar. Enquanto Deus não trabalha, a gente não consegue ver a verdade. Tem gente que está desconectado da verdade, desconectado da realidade, aí vai ver, sabe por quê? Um ponto cego. Você já tirou... Quem aqui tem carta de motorista? Faz assim. Lá na aula para tirar a carta de motorista, você fez uma aula que citou ou ensinou sobre isso? O ponto cego do motorista? Quem passou por essa aula? Faz assim. É ali que está o perigo. Porque o motorista, você pensa assim, não, ele está vendo tudo. Alguém até fica bravo. Você não está vendo, não? Está vendo, mas só que sempre vai ter um ponto cego. Na vida também é assim. Por isso que Jesus diz que alguns têm olhos para ver, mas não enxergam. Mas a Bíblia, falando de Jesus, diz que Deus ungiu ele para dar vista aos cegos. Glorifica o nome do Senhor. Você sabe qual é o seu ponto cego? Que está te atrapalhando? Você que chegou numa situação e não sabe, não vê uma saída, mexe daqui, mexe dali, bate a cabeça daqui, bate acolá e não resolve, tem um ponto cego aí. Tem um pontinho aí que o inimigo está levando vantagem e que você ainda não conseguiu ver. Mas o Senhor vai te mostrar. Diga glória a Deus. E você vai vencer. Jacó, antes da gente entrar aqui na leitura, para você entender, Jacó, ele estava com um ponto cego na vida dele, ou seja, Deus estava com ele, mas ele não sabia. Ele estava fugindo, estava no deserto, estava sem nada,
vida amorosa, ele estava sozinho, nem esposa tinha, nem namorada, nem noiva. Quem está entendendo, gente? Sabe o que ele tinha? Um pouco de azeite. No deserto, o travesseiro dele era uma pedra. Aí Deus deu uma revelação para ele, em forma de sonho. Naquele sonho, abriu os olhos dele. Ele falou o seguinte: o Senhor está aqui e eu não sabia. Ele não estava vendo que Deus estava com ele. Mas a partir do momento que os olhos dele abriu, ele falou: rapaz, Deus está comigo. Diga glória a Deus. A partir dali ele foi uma pessoa mudada. Ele já começou a falar: Deus, olha, ser comigo, eu vou empreender, eu vou ser fiel, e o Senhor vai comigo, me leva na bênção, me traz em paz. Já mudou. A jornada dele já foi diferente. Sabe por quê? Porque o ponto cego dele agora não era mais. Ele conseguia ver Deus aonde antes não estava vendo. Glorifica o nome do Senhor. O ponto cego na vida de uma pessoa não deixa o marido ver as qualidades da esposa. Você entende isso ou não? Não deixa a esposa ver as qualidades de quem? Do esposo, do marido. Pega uma pessoa que está no submundo das drogas, no destruindo, você vê isso ou não? Hã? Quando eu fumava, eu não via que eu estava acabando comigo, mas os outros viam. Os familiares falavam: meu filho, para com isso. Isso aí está acabando com a sua saúde, sua vida. Só que eu não via. Por quê? Por quê? Eu estava cego para aquilo. Era um ponto cego. E se Deus não abrisse os meus olhos, sabe lá como é que eu estava hoje a minha saúde. Tem pessoas que ela está cavando a própria cova com as próprias o que, gente? Mãos, e não está o que, gente? Vendo. Por quê? O inimigo colocou um ponto cego nela, ela não vê. E todo mundo enfrenta isso, gente. Por isso que precisa da revelação. Revelação é o que Deus mostra. Diga glória a Deus. Muita gente banalizou, você vê por aí, profeta, profetiza, banalizando a revelação, eis que não sei o que e tal. Não, revelação é aquilo que Deus te mostra, aquilo que abre os seus olhos, que faz você ver a verdade onde você não via antes. Qual o problema do preconceito? É isso, deixa a pessoa cega. Ela tira uma conclusão sem conhecer. Ela tem um pré-conceito de alguém ou de alguma coisa. Quem está entendendo, gente? E foi assim, com um dos maiores profetas, sacerdote e juiz da história do povo de Deus, Samuel. Olha o versículo 1 aí, 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Disse o Senhor a quem, gente? A Samuel: até quando terás pena de quem? De Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre quem? Israel. Olha o que Deus está falando aqui. Deus está chamando Samuel. Por quê? Porque Samuel estava com um ponto cego a respeito de Saul. Saul já tinha rejeitado a Deus, já não estava mais qualificado espiritualmente para reinar sobre a nação. E Samuel ainda insistia. Isso estava deixando o próprio Samuel mal diante de quem? De Deus. É como se Samuel estivesse ficando entre Deus e Saul. É aquela mãe que o pai vai repreender o filho, ela entra no meio. Nunca deixa o pai corrigir. Ou o pai que não deixa a mãe o quê? Corrigir. Se não tiver bom senso, é os dois que entram em atrito. Quando a pessoa está cega, ela fica defendendo quem está errado
e não vê quem está certo. O mundo está assim ou não, gente? Olha que coisa, como é que está o mundo? Está cego. Por isso que a gente tem que buscar a quem, gente? A Deus. Porque muitas coisas a gente ainda está cego. Por exemplo, os tesouros escondidos, riquezas encobertas. Fala de coisas que a gente ainda não está o quê? Vendo. Aí Deus vai adiante, endireita o caminho, quebra a porta de bronze, despedaça a tranca de ferro, e aí fala, tá aqui, ó, tô te dando. Aí você passa a ver o que não via antes. Você passa a ver acontecer o que não via antes. Você passa a entender coisas que não entendia antes. Glorifica o nome do Senhor. Então veja bem, gente. Deus chamou Samuel e falou, Samuel, até quando? Tem alguns filhos que ainda não se converteu, não foi transformado. É porque o pai atrapalha, a mãe atrapalha. Como assim, bispo? Sim. Fica com pena. Ah, mas qual pai não tem pena do filho? Não tem que ter pena, tem que ter amor. Deus não ama? Sim ou não, gente? Deus tem pena ou tem amor? Agora escuta essa. Deus corrige e disciplina quem? A quem Ele ama. Deixa Deus trabalhar no teu filho. Ei, mulher, para de ficar igual Samuel. Se Deus quer trabalhar, deixa Ele. Ninguém mais do que Deus sabe lapidar um diamante. Mas aí, na hora que a pessoa começa a passar por um processozinho para poder mudar, aí a pessoa entra no meio, quer ser Deus, quer mudar as coisas. Deixa eu te falar uma coisa. O ser humano cresce é sob pressão. Tem coisa que o ser humano só aprende quando... O que é isso? Toma umas... Estou te falando. Por isso que tem muitos problemas que Deus não livra a gente deles. Deus nos livra neles. Diga glória a Deus. Porque naquele problema a gente fica mais forte. A nossa fé fica mais forte. A gente vê a fé que tem, a gente vê o potencial que tem, a competência que tem, e mais ainda, a gente vê o Deus que a gente tem. Glorifica bem forte. Então Deus falou para ele, ô Samuel, você sabe, você está cego nessa questão aí, tá? Está sendo um ponto cego para você. De um lado você está bem, mas do outro precisa mudar. Quem está entendendo, gente? Algumas pessoas precisam abrir os olhos, se livrar do ponto cego do que está comendo. Tem gente que não vê o que está comendo. Que isso, bispo? O que tem a ver? O que tem a ver? É só você ler a Bíblia. Deus estipulou para o povo, vocês vão comer isso, se alimentar dessa e dessa maneira, tal coisa não mexe com isso, outras coisas nem mexem com isso. E aquilo foi que ajudou o povo a se manter saudável. Diga glória a Deus. Deus se importa com o alimento? Sim ou não? Porque a saúde do corpo também está relacionada à alimentação. E o corpo é o que de Deus? Você sabe? Templo do Espírito Santo. Glorifique. É templo do Espírito Santo. Mas a pessoa que está cega para isso, ela não consegue ver assim. Meu corpo, minhas regras. Melhor do que viver de regra é viver de princípio. O princípio funciona. Diga glória a Deus. Então olha, Deus já chamando a atenção de uma pessoa que para nascer, já nasceu debaixo de um voto. A mãe de Samuel falou, Senhor, se o Senhor me der um filho, um varão, ele vai ser do Senhor. Pronto.
Antes dele nascer, ele já era do Senhor. O Senhor falava com ele quando ele era pequeno, mas mesmo assim, era um ser humano. Todo ser humano tem um ponto cego. Ou seja, tem algo que ele precisa ver, despertar, acordar. Qual está sendo o ponto cego da sua vida? Tem gente que vai acordar, vai despertar, quando já é tarde. Tem gente que só vai ver o tesouro que tem, ou que tinha, do seu lado, pertinho de ti, depois que o que, gente? Que perde. Oh, meu Deus do céu. É melhor ver enquanto é tempo. Quem está entendendo? Ó, continuando a leitura. Enche um chifre de azeite e vem. Deus está falando, enche um chifre de azeite e vai ou vem? Me ajuda aí, gente. Esse vem quer dizer o seguinte, ó. Sai de onde você está, que aí eu já não estou. Ou seja, ele ficava defendendo Saul. Só que Deus já não estava mais com quem? Com Saul. Só que Samuel estava cego. Samuel não conseguia ver isso. Que Deus já não era mais com Saul. É igual aquele fortão lá, o que ficava forte. Como é que é o nome dele? Que tinha um cabelão. Ah, o Sansão, né? Só falar do cabelo, lembra de Sansão, né? Você sabe que a força foi embora dele e ele não viu. A mulher ficou molestando ele. Ah, Sansão, Sansãozinho, Sansãozão, eu quero acabar com você, então me conta o seu segredo e tal. E ele estava cego. Um homem de Deus, cheio do poder de quem? De Deus. Só que agora estava com um ponto o quê? Cego. Um ponto cego do lado dele, não viu o que estava acontecendo. A artimanha do inimigo, querendo realmente destruir ele. E não foi só uma ou duas vezes, foi várias vezes. E ele não viu que estava entregando a sua vida. Aí quando a fé, o poder de Deus saiu dele. E ele nem viu. Sabe quando é que ele foi ver? Sabe quando é que ele foi ver que não tinha mais aquela força? Sabe quando é que ele foi ver que tinha perdido aquele dom poderoso de Deus? Quando o inimigo veio e ele falou, vou vencer de novo. E não tinha mais a força. Aí o inimigo, escute isso. O que o inimigo fez com ele? Uma das primeiras coisas, quando o inimigo capturou ele, o que o inimigo fez com ele? Arrancou o que dele? O que dele, gente? Os olhos. Esse ponto cego é isso que o inimigo quer fazer. Quer tirar a visão da pessoa. Sabe quando algumas pessoas veem que a igreja é uma bênção? Só depois que já caiu na armadilha do inimigo, está lá no mundo, está lá na lama, está lá no pó. Quem está entendendo? Aí que a pessoa vai fazer igual o filho pródigo. Eu era abençoado e não sabia. Para que eu fui sair da igreja? Para que eu fui perder a minha comunhão com quem? Com Deus. Não espere, gente, acontecer algo trágico, algo extremamente desconfortável para poder abrir o que, gente? Não. Vamos orar todo dia, Senhor. Livra-me do ponto cego, para que eu possa ver o que eu preciso ver. Glorifica bem forte. Tem gente que ainda não viu que esse nervosismo, esse estresse, só está prejudicando. Mas na hora que ela abrir os olhos, ela vai entender que isso é um ponto cego, que o inimigo ficava atacando. E era onde ela era prejudicada. Então Deus falou para Samuel, Samuel, até quando, rapaz? Abre os olhos. Inclusive, pega o azeite aí e vem. Traduzindo, nem aí eu estou mais. Ô Samuel,
Você já está num lugar que nem eu estou mais. Tem gente que está insistindo numa coisa que Deus nem está lá naquela coisa mais. Você está vendo essas três portas? Ó? Representa passado, presente e o quê? Futuro. É representativo. Tem algumas portas do passado, alguns acontecimentos do passado, ferido do passado, mágoa do passado, ressentimento do passado, que olha, só a pessoa ainda está lá sofrendo. Todo dia ela volta no passado e sofre. Deus já resolveu, perdoou quem tinha que perdoar. Até a pessoa, às vezes, que machucou ela, talvez já até, como é que se diz? Pagou pelo que fez. Já até pagou pelo que fez, já está numa nova vida. Mas a pessoa está igual Samuel, ainda está lá no passado de amargura, de ressentimento, de ódio. E Deus está falando, até quando você vai ficar aí? Vem para o presente, vem para uma nova vida, vem ser uma nova criatura. Diga glória a Deus. Tem gente que ainda está lá na religiosidade do passado, no tradicionalismo do passado, um monte de coisa do passado que Deus falou assim, olha, vem. Ô Samuel, vem, pega o azeite aí e vem, eu já não estou aí mais. Eu já estou trabalhando lá na frente, já estou em outro propósito. Diga glória a Deus. O que você sente, percebe? Que Deus já nem está mais nesse negócio e você ainda ficava insistindo. Hoje você vai se desligar disso. Hoje você vai abrir os olhos para aquilo que realmente interessa para a sua vida, para a sua salvação, para a sua comunhão com Deus. Glorifica o nome do Senhor. Aí continuando diz, ó, enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel, como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor, toma contigo um novilho e diz, vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu, o que, gente? Te mostrarei. Olha aí. Deus falando, Samuel, eu sei que você não está vendo do jeito que eu estou vendo. Então vai ser preciso eu te mostrar. Bem-aventurada a pessoa que tem um coração ensinável, porque Deus mostra para ela, Deus ensina ela. Aquela pessoa que não aprende, às vezes não é questão de cabeça. Deu para entender, sim ou não? É questão de quê? Coração duro, fechado. Não deixa Deus mostrar. Deus tem que mostrar. Como é que a gente se arrepende? Quando Deus mostra que o que a gente está fazendo é errado. A gente abre o olho. Quantos de nós estavam na vida errada? E Deus foi revelando para nós, ou seja, mostrando que aquilo ali não era bom. Aí a gente pensou assim, rapaz, tem que sair dessa vida. Eu tenho que parar com isso. Ih, rapaz, isso não está fazendo bem para mim, não. Ih, rapaz, eu tenho que parar com essa ignorância boba, senão, como é que vai ser? Quem está entendendo? Rapaz, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar de vida. Ou seja, é Deus mostrando. E a pessoa vai sentindo aquilo no coração, os outros falam, ih, rapaz, os funcionários do meu pai comem melhor do que eu, olha onde eu estou. Eu vou voltar. Eu vou voltar. É como se ele falasse, eu estou num lugar onde o meu pai não está. Aonde nem os funcionários do meu pai estão. Eu estou num lugar pior do que os funcionários do meu pai. Eu vou voltar para onde o meu pai está. Tem gente que está precisando voltar para onde Deus está. Tem que sair da intriga e vir para a paz. Deus está na paz.
tem que sair da fofoca e vir para a comunhão com quem? Deus. Deus não está na fofoca. Está dando para entender? Sim ou não? Então Deus falou: Samuel, você tá para trás. Eu já estou lá, já tem um rei que eu escolhi ali, eu tenho que ungir ele, e você está aí ainda, perdendo tempo com Saul. Não fique perdendo tempo com picuinha, com resenha, com as coisinhas que não te levam para perto de Deus, mas fica te afastando de Deus. Põe a mão nos seus olhos assim, ó. Diga: Espírito Santo, abra os meus olhos para enxergar o que eu preciso enxergar. Diga glória a Deus. Glorifica Ele, gente. Vamos continuar a leitura, ó. Vou repetir o versículo 3, tá? Olha só. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei. Ó, ele falou isso para Abraão também, não falou? Vai para uma terra que eu te mostrarei. O que hás de fazer, e ungir-lhe-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Olha a palavra aí. Foi a Belém ou veio a Belém? Veio a Belém. Quer dizer que ele está vindo para onde Deus já estava. Ele está vindo de onde Deus não estava mais trabalhando. No caso do Saul lá, tá bom, Saul não quer obedecer? Siga os seus caminhos. Siga a dureza do seu coração. Segue. Só que eu já não estou aí mais. Eu não estou aí nesse negócio. Eu não estou aí nessa situação. Eu não estou mais com essa pessoa aí. Para de ficar com quem Deus não está mais, gente. Não é questão, não é fazer exceção, não. É a escolha que cada um faz. Você sabe o que o inimigo fez com ela? Pôs um ponto cego nela. Pôs um ponto cego nela. A ponto dela fazer algo sem precisar fazer. Não precisava comer fruta nenhuma, da árvore nenhuma, porque, gente, pensa aí nas coisas que você gosta de comer. Vamos lá, fala uma coisa aí que você gosta de comer. Fruta, o que você quiser, fala aí, vai. Pera. Outra. Melancia é bom, hein? Banana. Mamão. Abacate. Melão. Uva. Castanha. Castanha do Pará. Aquela castanha que você trouxe para mim. Caju. Nossa, assadinho, hein? Fala, meu Deus do céu. Mas tem uma assadinha também que é bom. Baru. Castanha de baru. Já comeu ou não? Quem já comeu? Ah, meu Deus do céu. Trem assado. Hã? Fala mais coisa gostosa aí. Quem gosta de comer, fala aí, gente. Açaí. Esse é do meu. Quem falou açaí? Meu Deus. Cupuaçu. Goiaba. Manga. Gravió. Fala, meu Deus do céu. Gente, tudo quanto é de coisa boa e gostosa, eles podiam comer todo dia, toda hora, a hora que eles quisessem. Se eles fossem montar o cardápio diário deles, eles podiam montar um cardápio, não é semanal, não, é anual. Porque tudo de bom tinha disponível para eles. Precisava ir comer uma fruta que era até desconhecida para eles. Só que o diabo foi lá e pá, pôs um ponto cego de Eva. Aí Eva começou a inclinar para algo que ela nem sabia ao certo o que é. Desconhecido. Quando a pessoa descobre o que é o álcool, ela larga a bebida alcoólica. Quando a pessoa descobre o que é o cigarro, ela larga o cigarro. Quando a pessoa enxerga a realidade das drogas, ela faz o que tem de fazer, ela pede ajuda, ela vem para a igreja, ela faz o que tem que ser feito, mas ela larga aquilo lá. Mas enquanto ela tiver um ponto cego, ela não consegue ver. Tem que fica no crime, quer enfrentar a polícia, quer trocar tiro, quer não sei o quê. Aí quem está de fora fala: meu Deus, será que essa pessoa não está o quê? Enxergando?
que está caçando a morte com as próprias o quê? Mãos. E ainda está condenando a sua alma para o inferno. Mas geralmente é assim. Quem está de fora vê. Mas a pessoa que está com um ponto cego na vida dela, no entendimento dela, no coração dela, não vê. Fala, meu Deus, me ilumina, Senhor, em nome de Jesus. Olha aí, continuando, ó. Aí ele veio a Belém, vou terminar o versículo 4. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntavam: é de paz a tua vinda? Versículo 5. Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Olha esse detalhe. Jessé e os seus filhos foram santificados. Mas quem era o escolhido? O Davi. Por que Jessé não trouxe Davi para ser santificado também? Se era um dia de bênção. Porque Jessé, ó a verdade, Davi não era nem visto pela família. Desprezo. Quem já passou por desprezo sabe, é pesado. Você parece que você não é visto. E quando é visto como se não fosse nada, ninguém, como se não tivesse valor, como se você nem fosse gente. A pessoa chega, fala com o cachorrinho, oh, cachorrinho, e a pessoa do lado é como se tivesse um pedaço de pau ali. É terrível isso. Jessé não era visto como filho. Não vou nem te falar aqui a história e tal, mas ele não era visto. Jessé não. O Davi não era visto como filho por Jessé. Daí, gente? Não. Mas aqui é que está. O homem, a família, estava com um ponto cego a respeito de Davi. Só que os olhos de Deus via Davi como ele era. O problema não é os outros ver a gente como a gente é. O problema é quando a própria pessoa, ela não se vê como Deus vê ela. Ela não se ama como Deus ama ela. Ela não se cuida como Deus cuida dela. Por isso, a gente tem que orar, porque o inimigo ele põe um ponto cego na pessoa e ele não deixa nem a pessoa se enxergar do jeito que ela é. A autoimagem da pessoa fica distorcida. Ela se vê sempre pior. Ela nunca se vê crescendo. Ela só se vê para baixo. Ela nunca se vê fazendo algo e dando certo, mas ela se vê sempre fazendo algo e dando o quê? Errado. E ela não atina, não acorda que aquilo ali foi um ponto cego que o inimigo colocou. Levanta a sua mão assim, ó, e fala: sai, Satanás! Vai cegar os demônios seu para lá, não vem me cegar não. Quem está entendendo, gente? Olha, ó, continuando, para a gente concluir. Versículo 6, né? Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse, guarda essa palavra, viu a Eliabe. Quem viu Eliabe? Samuel. Olha a visão. E disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o quê? O coração. Glorifica bem forte. Você consegue ver o seu coração? Você precisa
precisa ver seu coração. Você precisa pedir para Deus, falar: Senhor, me ensina a ver o coração. Como é que a gente vê o coração? A gente sente. Tem algumas coisas que dá para você entender um pouquinho do coração de uma pessoa. Por exemplo, a boca fala o que está cheio, o quê? O coração. Então, no momento em que a pessoa está bem tranquila, no momento de diversão, no momento normal do dia a dia, você já consegue sondar, perceber como é o coração dela. Pelas suas palavras. Eu fico sondando minhas filhinhas. Só para me entender o coraçãozinho de uma, o coraçãozinho de outra. Uma é mais razão, tá? Mais travada. A outra é mais coração. Flui mais. Mas isso é só fase. Quem está entendendo? A gente tem que, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Porque é isso aí que Deus está vendo. O homem não vê, não. A não ser o homem que tem interesse em entender o coração. Não julgar uma pessoa pela aparência. Tem gente que cometeu um erro, aí você sonda, analisa, não foi de coração. Davi cometeu erro? Sim ou não? Sim ou não? Muitos! Mas não era um erro de coração. Ele não era uma pessoa de coração maldoso. Quem está entendendo? De um coração maligno, de um coração de pedra. Não. Errava. Mas toda vez que Deus mostrava, Davi se errou nisso. Meu Deus, eu errei. Me arrependo. Pago o preço que tiver de pagar. Quem está entendendo? E tem gente que pode glorificar. Já tem gente que, mesmo mostrando o erro, ela não quer o quê? Ver que precisa mudar. Qual é o ponto cego da sua vida? Na fase que você está. Cada fase a gente enfrenta um ponto cego. A gente tem um ponto que a gente não está vendo com clareza, a gente não está entendendo, a gente não está compreendendo, e às vezes a gente está até errando bastante naquilo. E quando a gente vai ver, já errou. A gente não vê antes, só vê depois que errou. Então a gente precisa entender que precisamos orar e pedir ao Senhor: Senhor, o Senhor que vê o que eu não vejo, sonda-me, Senhor, examina-me, vê se há algum caminho mau e me livre, Senhor. Porque tem coisa que a gente não vê, pode glorificar, só Deus pode mostrar. É tão interessante porque a gente vê nos outros. Eu não é. A gente vê o erro de um, o erro de outro, e vê um monte de coisa, sim ou não? Não, fulano hoje está com a cara fechada. Ih, fulano hoje está rindo para as paredes. Ih, fulano hoje não sei o quê. E a gente não se vê. E eu hoje? Como é que eu me vejo? Como você se vê hoje? Como você se vê hoje? Tem uns que se vê melhor que os outros. Tem que melhorar essa visão, porque está errado. Tem outros que se vê pior do que os outros. Tem que mudar essa visão também, porque está o quê? Errado. Tem uns que se vê rejeitado por Deus. Está extremamente errado. Tem aqueles que se vê amado por Deus. Está certo. Diga glória a Deus. Tem uns que se vê fracassado. Está errado. Tem aqueles que se vê mais que vencedor. Está certo. Não deixe o inimigo colocar um ponto cego. Porque senão você acha que está vendo e na verdade não está vendo, é coisa nenhuma. Aí para terminar aqui, ó, é muito forte isso aqui, ó. Versículo 8. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé
os seus 7 filhos. Peraí, ele só tinha 7 filhos? Não, tinha 8. Só que o 8º ele nem enxergava ele. Você está me entendendo ou não? Você já se sentiu assim, gente? Parece que ninguém vê o seu valor, ninguém vê o que você faz. Você já passou por isso? Quem já passou por isso? Meu Deus do céu. Vamos se apegar a Deus, gente. Porque realmente tem coisa que o homem não vai conseguir ver, mesmo se a gente quiser mostrar. Tem coisa que é Deus quem vê e é Deus quem mostra. Quem está entendendo? E aí, passou os 7 filhos. Tá vendo? Versículo... Qual versículo, gente? Não, é o 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé. Olha só, Samuel teve que fazer uma pergunta para o Jessé lembrar que tinha mais